essa luta contra a extrema-direita. Então, isso eu queria destacar, só destacar, porque não dá para falar um pouco mais, tudo a ver com essa conjuntura atual. E outro, eu indicaria também esse documentário, chama O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares. Camilo Tavares é um cineasta, filho do Flávio Tavares, que foi também trocado pelo embaixador norte-americano, juntamente com o Zé Disseu e outros companheiros na época da ditadura. E também eu também recomendo um outro filme sobre a ditadura, que é do Ciro Tender, que também é um bom documentário. É muito importante, pessoal, não é uma indicação qualquer que eu estou fazendo aqui, não, é para compreender essa realidade que estamos vivendo hoje. Com relação ao governo que nós recebemos, aqui eu não vou ficar falando muito sobre a situação do nosso governo, todo mundo acompanhou, aqui nós estamos falando com a nossa militância, de destruição do Estado brasileiro, do sistema de financiarização que foi feito entregue ao Guedes, toda a parte do Ministério da Economia para fazer o interesse, para atender o interesse, né, do sistema financeiro no Brasil e dessa elite conservadora e reacionária. Eles conseguiram avançar muito, inclusive com indicação, conseguiram fazer a economia do Banco Central, indicação desse direitista, fascista, também no Banco Central, desse presidente do Banco Central, que vem sabotando ao máximo a nossa economia, porque nesse primeiro ano do governo Lula, e todo mundo sabe como a gente recebeu, teve a PEC da transição para dar condições mínimas, para poder pagar as coisas e iniciar nosso programa de governo, como implantar o Bolsa Família, retomar Minha Casa Minha Vida e outros programas. E todos os outros indicadores de um ano de governo são todos positivos. Não vou detalhar isso aqui porque todo mundo está acompanhando, mas são todos positivos os indicadores da nossa economia, porque nós crescemos quase 3%, 2,9%, e o mercado financeiro falava que a gente só ia crescer 0,7%, 6%. Nós aumentamos o emprego, a renda média do brasileiro, diminuímos o desemprego, o salário mínimo com um aumento real, retomamos nossos programas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, e um dado que é muito importante destacar, e não pode ser apenas destacar rapidamente, é a questão que nós deixou de passar fome 13 milhões de brasileiros em um ano. Essa é a maior conquista do nosso governo, que a gente devia bater bumbo, falar de manhã e de tarde, discutir isso em cada lugar, em cada local de trabalho, né, nas nossas organizações, furar as rádios, fazer o que, pessoal, significa praticamente 4 Uruguais. Em um ano, nós incluímos, saiu do mapa da fome, coisa que o Bolsonaro tinha feito esse movimento contrário, com a concentração de renda e a volta que o nosso povo veio a passar fome de novo. Então, destacar isso com força. Depois eu falo em 2 pontos polêmicos, como a gente divulgar isso. Então, avanços extraordinários que nós tivemos nesse período. Inclusive, conseguimos chegar a ser a 9ª economia do mundo, passamos do Canadá. Isso em um ano, pessoal. Então, é êxito muito importante do nosso governo. Essa reforma tributária é um avanço importante também, simplifica essa parte dos impostos. Não é do nosso sonho, porque nós temos que ainda fazer a parte da redistribuição de renda, mas é um avanço muito importante. E numa conjuntura extremamente adversa, porque a correlação de força é muito favorável, o Congresso é muito conservador, reacionário, deve ser o pior Congresso da história do Brasil. Tem uma leva que veio com a ascensão do bolsonarismo, de gente mais reacionária, mais atrasada, negacionistas, provocadores, moleques, tudo que você pode imaginar naquele lugar. Agora, para dar um exemplo, só porque não dá para detalhar, nem precisa aqui nesse público, mas o recurso do orçamento do PAC é igual ao recurso do orçamento das emendas parlamentares. E se pode uma coisa dessa, do Executivo, que teve 60 milhões de votos, que tem, pela lei Constituição, a obrigação de fazer as políticas públicas e o mandato popular para fazer as políticas públicas, você tem que dividir os investimentos com o Congresso, que tem que fazer leis e fiscalizar o Executivo.
mas para mostrar a distorção absurda e o uso dessas emendas para atender os interesses mais clientelistas, que é muito perigoso, e fortalecer, na verdade, o Congresso. Então, quero encerrar aqui algumas questões fundamentais. Primeiro, a nossa política, que é de diminuir a desigualdade, todas essas, nossos programas econômicos com esse objetivo, tem um indicador na nossa economia, que é uma agressão ao povo brasileiro e que vai de encontro, ou seja, o oposto dos nossos indicadores que eu acabei de falar aqui, positivos da nossa economia, que é a taxa de juros do Banco Central. Essa taxa de juros do Banco Central, que hoje está em 10,75, no nosso governo, que passou não sei quanto tempo no ano passado, com 13,25, hoje nós temos uma inflação aí de 4,5%. Então, você está falando de taxa de juros real, que estava em torno de quase 9%, isso é um escárnio, é a maior transferência de renda para os rentistas, para os poderosos no Brasil, a mando desse empregado do sistema financeiro que está hoje no Banco Central, chamando isso de autonomia. Autonomia do governo, mas submetido ao interesse do sistema financeiro, esse Bob Fields aí, que é o filho do Bob Fields, e que honra isso. Então, quero dizer para vocês que isso é uma transferência de mais de 700 bilhões para os ricos, enquanto há dificuldade para investir para a nossa população mais pobre. Mas nós mudamos muito, avançamos nesse período, mudamos a relação internacional, credibilidade internacional, investimentos que está vindo, você vê que agora com a presença do Lula, anunciado investimento só da Volkswagen de 16 bilhões, e de várias outras áreas. A nossa agenda ambiental também foi uma mudança gigantesca, porque a gente deixou de ser um par internacional isolado do mundo para ser respeitado e protagonista na defesa do meio ambiente, que é fundamental, porque o que está em discussão sobre o meio ambiente, em síntese, é que o sistema capitalista ele quer destruir tudo, destruir o meio ambiente, botar veneno, e isso, as consequências vêm, como nós estamos vendo. Então, frear isso é defender a humanidade e a própria sobrevivência, né? Então, outras questões importantes que eu considero assim, que é a parte da comunicação, que aí é o nosso papel também, né? Nós temos hoje inimigos poderosos, e a começar pela mídia corporativa. É a mídia que mais recebe dinheiro, milhões de milhões do nosso governo, e ataca nas questões fundamentais. Vocês podem pegar, você vê que o Lula foi o primeiro dirigente assim, de um grande país, com muita força internacional, da grande economia, a condenar e denominar o que está acontecendo em Gaza, que é um genocídio. É um genocídio, um massacre, uma barbaridade, a matança de mulheres, crianças, né? Já passa de 30 mil mortes nesse período. Portanto, mas o que aconteceu aqui? A imprensa nossa, notadamente a Globo sionista, fez uma campanha, um cacete tão grande que o Lula apanhou nesse período, que reflete justamente um dos aspectos que reflete um dos aspectos que reflete muito nessas últimas pesquisas com relação à queda de popularidade. Então, não adianta você só enfiar grana para esses caras e não criar outros mecanismos, e nós temos que criar um bocado os nossos também populares, imprensa independente, as empresas que fez a resistência junto conosco, toda a mídia independente do nosso país, para enfrentar isso, pessoal, porque hoje tem um aspecto muito importante, estou encerrando, é o seguinte, antigamente, quem definia muito o rumo das eleições era a economia. Tem uma frase famosa aí do Clinton, do assessor do Clinton, que falava que a economia é estúpida e tal. Mas hoje, devido às mídias sociais, às fake news, essa mentirada, etc., e sobretudo o crescimento da extrema-direita no mundo, né, não significa que você atender certas demandas e fazer um bom governo, você vai ganhar uma eleição. Nós temos dois exemplos claros aqui. Um é o nosso próprio governo, que foi um governo exemplar. Em determinado momento, a gente tem que discutir, conversar mais sobre as políticas do nosso governo, né, retomar, porque o nosso governo aqui no Distrito Federal
Eu vou deixar um pouco mais a parte local aqui, porque não vai dar, né, para o Vilmar, mas eu quero dizer o seguinte, que nós perdemos por conta daquele momento que estávamos passando. Essa vitória do Ibanez agora, por último, fez um governo horroroso, aumento da fome, do desemprego, e toda essa onda do bolsonarismo conseguiu unificar os partidos que apoiavam o Bolsonaro, que teve esse resultado, inclusive podendo ganhar o primeiro turno. Consequência prática disso, que serve para o nacional e serve para aqui, é que temos que fazer a luta política, a luta de ideias, a elevação do nível de consciência política, de ligação mais próxima com a base, com a massa, com o nosso povo, que é beneficiado pelos programas sociais, que não vai adiantar só fazer. O que a extrema-direita tem jogado, se vocês pegam esse comentário que eu falei, de dinheiro para poder comprar traidores da pátria, como fez aqui no Brasil, usar as Forças Armadas como vassalos dos interesses norte-americanos aqui, né, como fez em outros países, e continua fazendo isso, e sabotando as democracias no mundo, nós não vamos ter muitas condições de renovar nosso mandato se a gente não reagir a isso. Então temos que enfrentar essas questões centrais da comunicação, da nossa organização e o papel, sobretudo, do partido nessa conjuntura. Porque aqui, o que tem hoje aqui? Aí eu encerro mesmo, viu, Vilmar? E deixo a bola para você, eu provoco e você continua. É que nós temos um governo horroroso aqui, um golpista, está dirigindo o Lula falou isso claramente, só teve, pessoal, se fosse por Brasília e por esse governador, tinha um golpe de Estado, nós estávamos uma piada do poder. Estava uma piada do poder, porque esse cara não comandou a polícia, que é a obrigação do governador. Vocês lembram em 2013, quando teve mobilização, e olha que naquela 1913 era convocado pela Globo, tinha 200 mil pessoas no Esplanada, os caras queriam invadir o Congresso, já tinha feito isso lá na Palácio Tiradentes, no Rio, racalhado, né, inclusive no prédio histórico da democracia brasileira, e ia invadir o Congresso Nacional e descer para a esplanada do Ministério. Eu comandei diretamente a nossa tropa, direto, no telefone, conversando com os comandantes lá. O Vargas veio, que era vice-presidente da Câmara, foi lá para o Buriti, não achava mais ninguém, nem presidente, nem nada, e nós comandamos, não invade o Congresso, não invade, tinha uma barreira ali, e com risco jogaram um martelo, quebrou um grande vidro, tentou incendiar o Itamaraty, e mais. Quando a gente viu que a situação podia, de fato, perder, nós fizemos uma articulação. Eu vou falar isso publicamente, porque agora já era, já tem que ir para a história. Eu articulei com o Vargas, nós botamos o bote dentro do Congresso escondido. Se entrasse no Congresso, o pau quebrava, não entrava no Congresso. E hoje nós sabemos quem era que estava lá em 2013. A que serviço estava essa turma? Golpistas a serviço do Império para fazer o que nós vimos em seguida, que agora é claro, fica mais fácil. Na época, não. Na época era democrático, tinha que fazer, não podia nem pescar, o cara cuspia na cara do policial, o policial nem reagia, estava sob nossa ordem, nosso comando. Pessoal, o que aconteceu agora? Esse governador se omitiu, botou o Anderson Torres como secretário de segurança, desmobilizou a nossa polícia, deixou o dedo da raia, ninguém encontrava ele para nada, não comandou, é o principal responsável pelo que aconteceu aqui na invasão dos prédios, desmoralizando a capital do Brasil, desmoralizando a nossa polícia militar, que teve esse papel anterior, como a gente falou, porque se tem comando, a polícia se tem comando, a polícia não desobedece. Se desobedecer, quem que vai perder uma carreira como a Polícia Militar do Distrito Federal? Então, não teve uma acusação nesse período todo, nessas investigações de CPI, que alguém falasse, peraí, eu não tenho culpa porque descumpriu a ordem. Eu mandei não descer para o Congresso Nacional e mandei reprimir se fosse necessário para não deixar invadir e quebrar os prédios. Nunca teve isso. É a maior demonstração da omissão absoluta e intencional. Então, é esse golpista que, se fosse por ele, nós não estávamos aqui, estava preso todo mundo e o Lula não estava na presidência. Esse golpista que vende o patrimônio, esse golpista que arrebenta a saúde, destruiu, que hoje está morrendo muita gente de dengue por absoluta incompetência no trato disso. É esse golpista que os professores, tem mais de 50% de professores temporários que não têm concurso público. Esse golpista que negou os aumentos por serviços públicos aqui no Distrito Federal. Esse golpista que botou a mulher para ser dirigente de uma secretaria de serviço social e morreu gente na fila, porque não conhece nada de assistência social,
porque não conseguia fazer um cadastro único. É esse golpista que entrega o patrimônio como a SEB. Então, como é que o nosso partido não faz oposição a um golpista desse? Que ainda diz que ainda critica o PT. Ele assumiu 4 anos depois que a gente saiu, ou seja, teve um governo, 4 anos, um orçamento de um dos melhores do país, e quer contar ao PT qualquer coisa que o governo irresponsável e canalha que nos sucedeu, que acabou com nossos programas sociais todos e tudo, e quer contar ao PT. Por que isso? Aí eu encerro pelo seguinte, desculpa, pessoal, mas é o seguinte, porque ele quer fazer a disputa com a gente, com o presidente Lula, quer fazer a disputa aqui com a direita, com o Bolsonaro, qual é o candidato do Bolsonaro. Olha a composição, aí o Lima fala, olha a composição dos partidos que apoiam ele lá, se não são os partidos do Bolsonaro. Então, eu acho o seguinte, encerrando mesmo, porque senão não dá para consequência do raciocínio, mas é o seguinte, com isso eu quero dizer que tem espaço para a gente disputar. O PT tem força, tem tradição, tem ligação de massa, é o maior partido dessa cidade, tem base social, né? Nós não vamos nos intimidar porque tudo que essa empresa criminosa, essa imprensa criminosa fez contra nós, que nós vamos nos intimidar, como não intimidamos nacionalmente, mas não pode ser feito aqui agora. Nós temos que mobilizar o campo democrático dessa cidade, o campo de centro, fazer a disputa na área religiosa, que o problema é seríssimo, não vai dar para a gente entrar aqui nesse item, mas não dá agora, e nós temos que fazer essa disputa, e o PT tem que disputar mesmo para governar de novo o Distrito Federal. Isso nós temos capacidade e condições de fazer essa polarização, pessoal, mas tem que participar da vida principal, fazer oposição a esse cabra que está aí, que não tem compromisso com nada, trabalha 2 horas por dia, não tem compromisso com a cidade, só com elite e com especulação. Então, nós temos que fazer isso. Agora, não vamos fazer se a gente não fizer oposição. Hoje nós estamos numa realidade nacional de polarização, aqui não vai ser diferente, e não dá para ter atitude aqui passiva. Nós temos que fazer essa disputa. Está aí os servidores públicos que foram massacrados, e só agora, inclusive depois me processaram porque eu dei o aumento do servidor público. Você imagine isso, é o único governador da história do Brasil que foi processado porque deu aumento do servidor, recompor perda salarial mais legítima do que isso. Ganhei isso, ganhei esse processo, temos agora mais ainda porque vai ter que pagar o retroativo e temos que mobilizar e mostrar quem é que está feito canalha que foi feito por esse canalha desse Rodrigo Banneberg e está sendo seguido agora por esse governo. Portanto, o PT tem essas condições, nós temos que fazer essa oposição, tem nomes, tem liderança, fez os melhores governos na cidade, e eu vou dar só um último exemplo, que é que foi esse governo do PT que acabou com o analfabetismo nessa cidade. É a única cidade que tem um território livre. A gente nunca bateu bumbo e nunca falamos. Foi esse governo que fez as creches que nunca teve nessa cidade de 50 anos. Foi esse governo que fez tempo integral para nossas crianças, que deixou o governo com 50% da cidade em tempo integral. Né? Foi esse governo que fez a maior inclusão, porque foi o menor desemprego da série histórica e a menor desigualdade da série histórica. Foi o único período que o Brasil deixou de ser a cidade mais desigual do Brasil. Foi o único período que o índice de Gini subiu e deixou de ser a cidade. Por quê? Porque investiu mais aonde precisava. Fizemos uma política de combate à pobreza, tem uma pobreza. Nós erradicamos a pobreza, tem uma pobreza em um mandato, o que mostra que é possível fazer, não só aqui, mas em qualquer lugar que a gente possa governar. Então, essa a nossa tarefa. E a Assembleia tem um papel extraordinário, porque do jeito que nós estamos vendo esse caminho aí, se a gente não articular mais com as outras correntes do nosso partido, ganhar para essa luta política, ganhar para a oposição, ter mais unidade interna do nosso partido, se for necessário, acaba com esse negócio da nossa aliança das 4 correntes, se for necessário para a gente ter unidade e ir para a luta, mas nós temos que ir para a luta, fazer oposição e disputar o governo da contribuição nacional, porque a luta é dura e a extrema-direita está de pé, jogando pesado, não é só aqui, é internacional, é muita grana, é muita fake news, a estrutura toda de rede social está montada nesse governo.